Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo! Olá, seja bem-vindo ao estudo de mais uma lição de Escola Sabatina. Adentramos agora um novo estudo que trata sobre o escolhido. Nós vamos estudar sobre Jesus desde o seu nascimento até a tentação no deserto. Então, anteriormente tivemos já o vídeo com a leitura do prefácio, dando uma pincelada sobre os assuntos que serão tratados dentro desse semestre. E agora entramos para o primeiro tema, a primeira semana de estudos nesse novo semestre, iniciando um novo ano também. O título do estudo de hoje será Deus Conosco. E o verso áureo nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. A primeira pergunta, então, nos diz assim: o que Jesus revelou quando veio à Terra? A revelação era em favor apenas deste mundo? O texto bíblico, 1 Coríntios 4, 9, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então essa parte final de 1 Coríntios 4, 9 nos traz a ideia de sermos espetáculo ao cosmo, como está no original, ao universo inteiro. Então somos espetáculos não só de fato para na questão deste mundo, desse planeta Terra, mas todo o universo, seja os anjos celestiais, estando na presença de Deus, seja os outros mundos não caídos. Aqui está uma abrangência completa desse acompanhamento do desenrolar desse plano de resgate aqui do ser humano. Nós temos aqui textos do Desejado de Todas as Nações na página 19. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo, desde os dias da eternidade. O Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra entenebrecida pelo pecado para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, a seu respeito foi profetizado: será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens quanto aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Em sua oração pelos discípulos diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amado esteja nele, e ele neles esteja. João 17, 23. Mas não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso desígnio de graça do Senhor. O ministério do amor que redime é o tema para que os anjos desejam bem atentar, e será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. À luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu, que o amor que não busca os seus interesses em sua fonte no coração de Deus, e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao homem. Então a pergunta nos diz o que Jesus revelou quando veio à Terra, e a revelação era em favor apenas deste mundo?
Então veio revelar o amor de Deus, sua misericórdia, sua bondade, todos esses atributos Jesus deixou claro, né? Então era Deus conosco, era revelando então realmente o caráter de Deus. E essa revelação foi para benefício não só desse pequenino planeta, mas para todo o universo. Segunda pergunta: qual foi o envolvimento de Cristo na criação? Apesar da entrada do pecado, o que é dito do nosso mundo? João 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Colossenses 1, 16-17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Temos também Hebreus 1, 8-10. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras de tuas mãos. Desejado de todas as nações, página 20 ou a 9 no digital, diz assim: no princípio Deus se manifestava em todas as obras da criação. Foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Ele converteu o mar em terra firme. Salmo 66:6. Seu é o mar, pois ele o fez. Salmo 95:5. Foi ele quem encheu a terra de beleza e de cânticos o ar. E sobre todas as coisas na terra, no ar e no firmamento, escreveu a mensagem do amor do Pai. Ora, o pecado manchou a perfeita obra de Deus. Todavia, permanecem os traços de sua mão. Mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória de sua excelência. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem, que viva para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra deixa de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. E animal e homem servem, por sua vez, à vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção ao mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a 1000 mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que lhe ascendem ao seio caem em chuveiros para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Então aqui um belíssimo texto poético, inclusive, o envolvimento então de Cristo na criação, total, né? Ele foi o agente da criação. Em João, em Efésios, Colossenses, Hebreus, em todos esses textos confirmam isso, ele é o Deus Criador. Apesar da entrada do pecado, o que é dito do nosso mundo? Então é dito que ainda permanecem os traços de sua mão. E é só o homem que vive só para si, né? Então os animais, a natureza, tudo permanece muito mais como foi criado, né? Exatamente. Então, indo mais adiante agora, na terceira pergunta, o que é dito do ministério de Cristo e os seres celestiais? Desejado de todas as nações, na página 21, nos diz: os anjos da glória acham seu prazer em dar amor e infatigável cuidado a almas caídas e contaminadas. Seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens. Trazem a este mundo obscurecido a luz das cortes em cima. Mediante um ministério amável e paciente, operam no espírito humano, para levar os perdidos a uma união com Cristo mais íntima do que eles próprios podem avaliar.
Volvendo-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplamos Deus em Cristo. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. Nada faço por mim mesmo, João 8:28. Disse Cristo: o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, João 6:57. Eu não busco a minha glória, João 8:50, mas a daquele que me enviou, João 7:18. Manifesta-se nessas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim, nas cortes celestes, em seu ministério, por todos os seres criados, através do amado Filho, foi para todos a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço, uma onda de amor à grande fonte de tudo. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. Então nos pergunta o que é dito do ministério de Cristo e os seres celestiais. Veja que aqui fala que a regra para o universo todo, né? Essa codependência, esse dar e receber. Então veja como que é interessante, porque então está nos revelando, que vai falar na próxima pergunta, da origem do pecado, que é o exato oposto disso tudo que nós estamos vendo. Por isso que lá na nota da pergunta 2 destacou também, né? Que o problema é o ser humano, agora nesse mundo, ele sendo egoísta, vivendo para si. Então aqui realmente é uma reflexão muito profunda que a gente teve nessas notas. Quarta pergunta: como o pecado se originou? Por que o uso da força não faz parte do reino de Deus? Continuando nas leituras do Desejado, diz assim: no próprio céu foi quebrantada essa lei. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestes, afastá-los de seu Criador e receber-lhes ele próprio as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável Criador com suas próprias más características. Assim enganou os anjos, assim enganou os homens, levou-os a duvidar da palavra de Deus, a desconfiar de sua bondade. Como o Senhor seja um Deus de justiça e terrível majestade, Satanás os fez considerá-lo como severo e inclemente. Assim arrastou os homens a se unirem com ele em rebelião contra Deus, e as trevas da miséria baixaram sobre o mundo. A terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus. Para que as tristes sombras se pudessem iluminar, para que o mundo pudesse volver ao Criador, era preciso que se derribasse o poder enganador de Satanás. Isso não se podia fazer pela força. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor. E o amor não se pode impor, não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra, unicamente um ser em todo o universo era capaz de realizar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-lo conhecido. Sobre a negra noite do mundo devia erguer-se o sol da justiça, trazendo salvação sob as suas asas. Malaquias 4:2. Então, como o pecado se originou? Então foi por interesses próprios, né? Satanás, ele ansiou ser o primeiro no céu, pelo egoísmo, o ego mesmo. E isso está muito entronizado em nós, que somos seres pecadores, né? Então nós podemos saber que quando temos esses interesses, estamos servindo a Satanás e não a Deus. Aqui fala que ele distorceu, né? Apresentou Deus de uma maneira falsa, tal como na verdade as características dele. Exato. E ele jogou como fosse de Deus. Então o problema estava com ele e ele jogou para Deus. E aqui fala que dessa maneira ele enganou anjos, engana seres humanos e assim leva as pessoas a duvidar o que? Da bondade, do amor de Deus. O que nos leva à segunda parte, né? Por que o uso da força não faz parte do reino de Deus?
que é totalmente contrário ao amor. Fala que o reino de Deus é todo amor, né? Fala que era preciso que se derribasse o poder enganador de Satanás. Isso não se podia fazer pela força. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor. Que lindo, né? Então, se Deus age assim, quanto mais a sua igreja não pode usar de força, de coação sobre as pessoas, né? Existe uma mancha negra na história do cristianismo, quando então a igreja, se unindo ao braço civil, o braço do Estado, perseguiu os dissidentes, os chamados hereges, né? Então isso é uma mancha muito grande, porque vai contra o que Jesus estabeleceu que deveria ser a forma de agir da sua igreja. Um reino, sim, de Deus na terra já, mas um reino de graça. Não deveria impor nada. Jesus um dia virá para trazer o quê? A condenação final sobre os ímpios. Mas isso não cabe à igreja. A quinta pergunta, então, diz assim: o plano da redenção foi elaborado após a queda de Adão? Lemos em Desejado de Todas as Nações, página 22. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que têm sido desde os séculos da eternidade o fundamento do trono de Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era seu amor pelo mundo que concertou entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Lúcifer dissera: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Mas Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 a 7. Então aqui nos pergunta, o plano da redenção ele foi elaborado após a queda de Adão? Será que foi isso mesmo? Na hora que aconteceu o problema, que houve então um pensamento de como seria a reconstituição, né, a reconstrução desse mundo? Aqui nos diz que não, que muito antes de tudo isso acontecer, Deus já previu essa possibilidade e já tomou providências para, se por acaso acontecesse algo parecido, poder restaurar esse mundo. Isso significa que Deus quis que o pecado acontecesse? Aqui diz que não, mas ele tomou providências. Então Deus não determinou, não decretou, como é a linguagem de algumas linhas teológicas de forma alguma, mas também Deus não foi pego de surpresa, que está deixando claro. E Paulo, em Romanos 16, 25, fala desse plano da redenção como um mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Sexta pergunta: Jesus foi obrigado a se sacrificar pela humanidade? Vida de Jesus, página 15, declara: Jesus poderia ter permanecido ao lado do Pai, usando a coroa e as vestes reais, mas por amor a nós, trocou as riquezas do céu pela pobreza da terra. Desejado, página 22, foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia haver permanecido ao lado de seu Pai. Poderia haver retido a glória do céu e as homenagens dos anjos, mas preferiu entregar o cetro nas mãos de seu Pai e descer do trono do universo, a fim de trazer luz aos entenebrecidos e vida aos que estavam prestes a perecer. Meditação Exaltai, página 24, tem o texto da Review, 17 de dezembro de 1872. Não lhe foi imposta a obrigação de empreender a obra da expiação. Ele fez um sacrifício voluntário. Sua vida era de suficiente valor para resgatar o homem de sua condição decaída. O Filho de Deus tinha a forma de Deus e não julgou como usurpação ser igual a Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 251. Deus falou, e ele espera que o homem obedeça. Não indaga ele se lhe é conveniente proceder assim. O Senhor da vida e da glória não consultou sua conveniência ou prazer quando deixou sua alta posição
para se tornar um varão de dores, experimentado em trabalhos, aceitando a ignomínia e morte para livrar o homem do resultado da desobediência. Jesus morreu, não para salvar o homem em seus pecados, mas de seus pecados. Deve o homem abandonar o erro de seus caminhos, para seguir o exemplo de Cristo, tomando a sua cruz e seguindo, negando a si mesmo e obedecendo a Deus, custe o que custar. Na Review Herald de 15 de junho de 1905, depondo sua veste e coroa reais, Cristo revestiu de humanidade a sua divindade, a fim de que o ser humano pudesse ser erguido de sua degradação e colocado em terreno vantajoso. Sign of the Times, 30 de junho de 1896, está também no Comentário Bíblico, volume 5, página 1130. Jesus era o comandante do céu, igual a Deus. Contudo, condescendeu em colocar de lado sua coroa e seu manto real e revestiu a divindade com a humanidade. Meditação para conhecê-lo, página 70. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Os homens precisam compreender que a divindade sofreu e ocultou-se sobre as angústias do Calvário. Desejado, página 484. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. João 10:18. Conquanto, como membro da família humana, fosse mortal, como Deus era ele a fonte da vida para o mundo. Poderia haver detido os passos da morte e recusado ficar sob seu domínio, mas voluntariamente entregou a vida, a fim de poder trazer à luz a vida e a imortalidade. Review Herald, 11 de janeiro de 1881. A obra do amado Filho de Deus, ao empreender a ligação do criado com o incriado, do finito com o infinito, em sua própria pessoa divina, é um assunto que poderá muito bem ocupar nossos pensamentos por toda a existência. Então, essa sexta pergunta vem trazendo: Jesus foi obrigado, foi imposto sobre ele se sacrificar pela humanidade? De maneira alguma. Aqui, em várias fontes diferentes, nos vem então citando a palavra voluntário, muitas vezes. É um sacrifício voluntário. Então foi uma escolha dele deixar o cetro no céu, deixar as honras celestes dos anjos, a companhia de Deus e aquele entorno celestial para vir nesse mundo pobre, esse mundo de dificuldade. Veio como uma pessoa pobre. Então ele revestiu a divindade de humanidade. E esse texto final aqui, muito bonito, né? Que fala que ele empreendeu a ligação do criado com o incriado, do finito com o infinito, em sua própria pessoa divina. É um assunto que poderá muito bem ocupar nossos pensamentos por toda a existência. Então é algo que nós não conseguimos compreender. É algo muito profundo que aconteceu, né? Essa junção do humano com o divino. Então é um mistério insondável, o qual estaremos pela eternidade estudando, seja a encarnação de Cristo, o plano da redenção, todos esses elementos, né? E aqui eu queria só destacar que num trecho da nota do Testemunhos para a Igreja, volume 4, nos fala então que ele morreu não para salvar o homem em seus pecados, mas de seus pecados. A obra da redenção é também tirar a sujeira, a lama do ser humano. De fato, a justificação é tirar lá a pessoa que está caída na lama. Mas depois disso tem que haver o quê? Uma troca de vestes, uma lavagem. E a água é um símbolo do Espírito Santo, inclusive, né? Deve haver essa purificação. Deus quer realizar isso com toda e qualquer pessoa que se abra a essa possibilidade. Agora vamos para a sétima pergunta. Quais representações foram feitas em relação ao plano da redenção? Temos texto de Desejado de Todas as Nações, página 23 e 24. Cerca de 2000 anos atrás, ouviu-se no céu uma voz de misteriosa significação, saída do trono de Deus. Eis aqui venho. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 5-7.
Nestas palavras, anuncia-se o cumprimento do desígnio que estivera oculto desde tempos eternos. Cristo estava prestes a visitar nosso mundo e a encarnar. Diz ele: corpo me preparaste. Houvesse aparecido com a glória que possuía com o Pai antes que o mundo existisse, e não teríamos podido resistir à luz de sua presença. Para que a pudéssemos contemplar e não ser destituídos, a manifestação de sua glória foi velada. Sua divindade ocultou-se na humanidade, a glória invisível na visível forma humana. Esse grande desígnio havia sido representado em tipos e símbolos. A sarça ardente, em que Cristo apareceu a Moisés, revelava Deus. O símbolo escolhido para a representação da divindade foi um humilde arbusto, que aparentemente não tinha nenhuma atração. Abrigou, porém, o infinito. O Deus todo misericordioso velou sua glória num símbolo por demais humilde, para que Moisés pudesse olhar para ela e viver. Assim, na coluna de nuvem de dia e na de fogo à noite, Deus se comunicava com Israel, revelando aos homens sua vontade e proporcionando-lhes graça. A glória de Deus era restringida e sua majestade velada, para que a fraca visão de homens finitos a pudesse contemplar. Da mesma maneira, Cristo devia vir no corpo abatido, Filipenses 3:21, semelhante aos homens. Aos olhos do mundo, não possuía beleza para que o desejassem, e não obstante, era o encarnado Deus, a luz do céu na terra. Sua glória estava encoberta, sua grandeza e majestade ocultas, para que pudesse atrair a si os tentados e sofredores. Deus ordenou a Moisés acerca de Israel: e me farão um santuário e habitarei por meio deles. Êxodo 25:8. E habitou no santuário, no meio do seu povo, durante toda a fatigante peregrinação deles no deserto. O símbolo de sua presença os acompanhou. Assim, Cristo estabeleceu o seu tabernáculo no meio de nosso acampamento humano. Estendeu sua tenda ao lado da dos homens, para que pudesse viver entre nós e tornar-nos familiares com seu caráter e vida divinos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14. Então, a sétima pergunta diz: quais representações foram feitas em relação ao plano da redenção? Fala de várias coisas, né? Começa com o relato que Paulo pega do Antigo Testamento também, falando: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então aqui já vem falando esses textos sobre a encarnação. A divindade agora velando a sua glória através de um corpo humano, de fato. E aí há outras representações, aqui foi dito da sarça ardente, um arbusto sem aparência, né? Depois fala também de como era velado através da coluna de nuvem, de dia, de fogo à noite, e assim nós vemos também, depois se estabelece o tabernáculo, o santuário, também tudo isso eram formas de mediação, tudo isso apontando para Cristo. Então a realização, a concretização disso tudo se encontra em Cristo. Oitava pergunta: de que maneira enganosa o inimigo quer apresentar a lei de Deus? De que forma Jesus agiu enquanto esteve na terra? O texto de Isaías 42:21 nos diz: o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Esse texto de Isaías também há traduções diferentes que invertem a colocação, né? Falando que ele justamente engrandeceu a lei e a fez gloriosa. Então há essa variação do texto. Desejado de todas as nações, na página 24 continua a narrativa. Desde que Cristo veio habitar entre nós, sabemos que Deus está relacionado com as nossas provações e se compadece de nossas dores. Todo filho e filha de Adão pode compreender
que nosso Criador é o amigo dos pecadores, pois em toda doutrina de graça, toda promessa de alegria, todo ato de amor, toda atração divina apresentada na vida do Salvador na terra, vemos Deus conosco. Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo. Declara que nos é impossível obedecer-lhe aos preceitos. A queda de nossos primeiros pais, com toda a miséria resultante, ele atribui ao Criador, levando os homens a olharem a Deus como autor do pecado, do sofrimento e da morte. Jesus devia patentear esse engano. Como um de nós, cumpria-lhe dar exemplo de obediência. Por isso, tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2:17. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como nos sendo insuficiente. Portanto, Jesus, como nós, em tudo foi tentado, Hebreus 4:15, sofreu toda a provação a que estamos sujeitos e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que nos não seja abundantemente facultado. Como homem, enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. Diz ele: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Enquanto andava fazendo bem e curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. A vida testifica ser possível obedecermos também à lei de Deus. De que maneira, então, enganosa o inimigo quer apresentar a lei de Deus? Como uma lei de egoísmo, impossível de obedecer aos preceitos dessa lei, né? E ele quer que olhemos para Deus como autor do pecado, do sofrimento e da morte. Então inverte tudo, são falsificações da realidade que o diabo faz. Na realidade, para tudo se manter em equilíbrio, é a mútua dependência, a cooperação, é isso que a gente tem estudado, né? Mas ele inverte o sentido da lei de Deus. E aqui nos fala de que forma Jesus agiu enquanto esteve na terra. Então diz que em tudo ele foi tentado como nós, né? Fala que se em alguma coisa ele não tivesse conseguido, Satanás estaria certo falando que é impossível guardar a lei, né? Mas fala que e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que nos não seja abundantemente facultado. Como homem, enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhes foi dado por Deus. Diz ele: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então ele andou retamente enquanto esteve aqui, né? E foi tentado em tudo, muito mais do que nós somos tentados. E ao final diz que enquanto andava fazendo bem e curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. Sua vida testifica ser possível obedecermos também à lei de Deus. Então, Cristo veio provar, de uma vez por todas, que é possível sim obedecer à lei, ao contrário do que Satanás quer nos dizer. Agora nós vamos para a 9ª pergunta, que vai desenrolar ainda mais sobre a identidade de Cristo, para não ficar nenhuma dúvida quanto à sua plena divindade. Quem é o eu sou? Pergunta muito sucinta, né? Mas temos vários textos bíblicos aqui. Isaías 43, os versos 10 a 13 declaram: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus não se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Antes de continuarmos para os próximos textos, aqui já desmascara uma ideia de colocar Cristo tendo um início, um começo. Se assim fosse, se em algum momento ele passou a existir, ele não é o quê? Eterno. Então, se não é eterno, também não é o quê? Não é Deus. Mas aqui o texto de Isaías falou o quê? Falou que não há Deus nenhum que se formou depois. Portanto, se aqui o texto está falando de Deus Pai e Jesus surgiu depois, então aqui teria que ser desconsiderado como um Deus falso.
Se o texto está falando de Cristo, que é o que parece sugerir, né? Todo o contexto ao falar que ele é o Salvador e tudo mais, desde o Antigo Testamento sempre Jesus foi o mediador entre Deus e o homem. Então, se o texto está falando de Jesus Cristo, aqui fala que antes dele nenhum Deus se formou. Portanto, também excluiria então dessa categorização Deus Pai. Obviamente, tudo isso formaria uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Portanto, ou Pai, Filho e Espírito Santo são coeternos, ou então não dá para se colocar como um Deus verdadeiro. Então é uma questão de definição dos termos que muitas vezes se perdem nessas discussões. Isaías 44:6, assim diz o Senhor Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Malaquias 3:6, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. João 8, os versos 23 e 24 e depois os 58. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nós lemos os textos de Isaías, Malaquias, agora em João, a clara definição de que Jesus é o eu sou, que tinha sido anunciado lá atrás para Moisés em Êxodo 3. Mas ainda temos mais textos. Tiago 1,7 nos fala o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então lá em Isaías nós já tínhamos visto essa definição de primeiro e último, e aqui então também o apóstolo João usa as palavras gregas, começo e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, para então definir também a eternidade, a divindade de Cristo. E por fim, ainda Apocalipse 22, 12 a 13, deixa muito claro, né, que aqui está falando de Jesus. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, os textos bíblicos deixam claríssimo esse ponto. E nós temos ainda o auxílio da nota resumindo essas informações também. Ainda no Desejado de Todas as Nações, na página 24, por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como Filho do Homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Foi Cristo que, do Monte Horebe, falou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Foi este o penhor da libertação de Israel. Assim, quando ele veio, semelhante aos homens, declarou ser o eu sou. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifesto em carne. 1 Timóteo 3,16. A nós nos diz: eu sou o bom pastor. João 10:11. Eu sou o pão da vida. João 6:51. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não temais. Deus conosco é a certeza de nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. Então, quem é eu sou? É Cristo, né? A gente sempre faz a observação que com isso não estamos falando que o Pai e o Espírito Santo não o sejam. Sim. Obviamente, o que se aplica um título a um, se aplica aos três, né? Mas aqui, então, se destaca, desde sempre na Bíblia,
a Jesus, por ele ter esse papel de mediador. Veja só, não só o texto de João, capítulo 8, está confirmando que Jesus é o Eu Sou. Também o próprio texto que dá origem a esse título, lá de Êxodo 3,14, o encontro de Moisés com Deus através então da sarça ardente que não se consumia e que aí ele ouve a voz de Deus, e também no próprio relato é falado em determinado momento que é o anjo do Senhor que se apresenta. Já naquela passagem, quem está falando com Moisés é o próprio Cristo, o Cristo pré-encarnado. Então é muito interessante nós vermos esses textos, porque eles não deixam margem de dúvida. Nós ficamos muito esclarecidos sobre a amplitude, então, da divindade de Cristo, e a Bíblia toda testifica disso. Muito bonito ver a coerência que tem, né, na Bíblia e em todos esses milhares de anos, né? Então, lá em Êxodo tem falando sobre Eu Sou, e vemos em Jesus, né, em sua vida aqui, também reiterando que ele é Eu Sou em várias passagens, como lemos aqui. 10ª pergunta: que caráter nosso Senhor revelou? O que nunca mais ocorrerá ao longo dos séculos eternos? Desejado de todas as nações, página 25. Baixando a tomar sobre si a humanidade, Cristo revelou um caráter exatamente oposto ao de Satanás. Desceu, porém, ainda mais baixo na escala da humilhação. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Como o sumo sacerdote punha de parte suas suntuosas vestes pontificais e oficiava no vestuário de linho branco do sacerdote comum, assim Cristo tomou a forma de servo e ofereceu o sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Comentário Bíblico, volume 7, página 924, ainda fala: o justo precisava sofrer a condenação e a ira de Deus, não em vingança, pois o coração de Deus padecia com imensa dor quando seu filho inocente estava sofrendo a penalidade do pecado. Essa separação dos poderes divinos nunca mais ocorrerá ao longo dos séculos eternos. Que caráter nosso Senhor revelou, então? Um caráter totalmente oposto ao caráter de Satanás. Então ele veio revelar realmente o caráter, a vontade de Deus ao ser humano, e para isso, então, ele se tornou o máximo possível acessível a nós, vindo como homem e ainda como servo. E o que nunca mais ocorrerá ao longo dos séculos eternos é essa separação que ocorreu justamente naquele momento na cruz, em que Cristo brada: Deus meu, por que me desamparaste? Na realidade, em meio àquelas densas trevas, estava Deus Pai, os anjos, estavam ao pé da cruz, mas Cristo não estava ciente disso. Então nós vemos que realmente aqui fala que não vai haver mais essa separação dos poderes divinos. Então isso foi um momento mais chocante, o clímax do plano da redenção, nesse aspecto, né, que a gente fala de todo esse sacrifício, a magnitude do sacrifício de Cristo. E tudo isso aguarda uma finalização com o retorno de Cristo, com o período do milênio e tudo mais que as profecias nos revelam, que aí vai eliminar todo o rastro de pecado, de mal, e isso que nós vamos ver ainda na sequência dessa lição. Mas aqui, então, na pergunta de número 11, diz assim: qual era o intuito do diabo? No entanto, qual providência foi tomada pela divindade?
Continuando a leitura do Desejado de Todas as Nações, leremos a página 25 e a 26. Pela sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu-o à raça caída, para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Esse é o penhor de que Deus cumprirá sua palavra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, Isaías 9,6. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu filho, levando a mesma ao mais alto céu. É o Filho do Homem que partilha do trono do universo. É o Filho do Homem cujo nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9,6. O Eu Sou é o árbitro entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos. Aquele que é santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, Hebreus 7,26, não se envergonha de nos chamar irmãos, Hebreus 2, versículo 11. Em Cristo se acham ligadas a família da terra e a do céu. Cristo glorificado é nosso irmão. O céu se acha abrigado na humanidade e esta envolvida no seio do infinito amor. Diz Deus de seu povo: como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra, porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Zacarias 9, 16 e 17. A exaltação dos remidos será um eterno testemunho da misericórdia de Deus. Ele há de mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 7. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, 10 e 11. Então, qual era o intuito do diabo? Ele queria causar agora uma eterna separação entre o homem e Deus. Mas, como se diz, o tiro saiu pela culatra. Aqui então a providência de Deus foi o quê? Que o ser humano agora tivesse uma relação mais achegada ainda. Aqui diz então que a natureza humana de Cristo, ele a carregará por toda a eternidade. Então é um mistério que é até difícil a gente ficar comentando muito, mas tá aí, o fato é esse. É um laço de união que ocorreu por causa então da queda do ser humano. Deus então revelou a plenitude do seu amor por nós, né? Então, tudo isso é evangelho puro e simples, que nós estamos lendo nessa oportunidade, né? Que possamos realmente ser constrangidos diante desse amor. Deus não quer que nós escolhamos servir a Ele por medo, por coação. Essas são as armas do inimigo. É óbvio que houve momentos em que Deus revelou sua glória, seu poder, e isso não tem outro efeito a não ser atemorizar, assustar o ser humano, pecador, mortal, da distância dele para com um Deus todo-poderoso. Mas isso Deus tinha que revelar realmente, a sua soberania. Mas ele nunca deixou de se achegar, se aproximar ao ser humano também, criando formas de se relacionar com o ser humano. Então as duas coisas tinham que ser reveladas, e assim o foram. E agora, indo para a última pergunta, como o governo de Deus foi vindicado? Que garantia é dada? Naum capítulo 1, verso 9 diz: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Agora o texto desejado, finalizando aqui na página 26, diz assim:
Por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica justificado. O Onipotente é dado a conhecer como Deus de amor. As acusações de Satanás são refutadas e revelado o seu caráter. A rebelião não se levantará segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Todos estarão por todos os séculos garantidos contra a apostasia. Mediante o sacrifício feito pelo amor, os habitantes da terra e do céu se acham ligados a seu Criador por laços de indissolúvel união. A obra da redenção será completa, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo que Satanás reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequenino mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, aqui, quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 4. E através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Emanuel, Deus conosco. Que lição! Ela tem que nos impactar. A gente não pode terminar uma lição dessa e continuar da mesma forma, né? A revelação do plano da redenção a nós fica muito cristalina aqui. É óbvio que tem vários detalhes, mas aqui em resumo pegou do início até o fim toda essa questão, né? E as perguntas nos falam como o governo de Deus foi vindicado. Por meio da obra redentora de Cristo. E que garantia é dada? Que o pecado não entrará mais no universo, né? Que todos estaremos ligados a Cristo e todos estarão por todos os séculos garantidos contra a apostasia. Isso não vai acontecer novamente. E confirmando aquela linha de raciocínio que estávamos falando, onde o pecado abundou, ainda mais a graça de Cristo superabunda, de modo que a terra agora é exaltada, o ser humano é exaltado e há uma íntima comunhão com Deus. Então, diante disso tudo, possamos fazer firme nossa vocação e eleição, sabendo que temos que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, o que é dito? A coroa da vida está guardada, está reservada para isso. Que possa ser a experiência de cada um de nós. E passo para a Suelen para suas considerações finais. Então essa troca que Cristo fez conosco sempre me impressiona, porque é uma troca que nenhum de nós, com certeza, nunca faríamos. Trocar o céu pela morte, trocar uma vida sem pecado pelo peso da culpa do pecado, algo que era nosso, ele tomou para si, para que nós pudéssemos ser participantes daquilo que ele merecia. Então que nós possamos dar valor a essa troca, a essa esperança que ele nos deu, e que possamos adquirir a nossa vida eterna. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.